Então, Salmo 42 e 43 essa manhã. E para nos lembrar um pouquinho da semana passada, e se você perdeu, está no YouTube para você assistir, a gente falou um pouco de certos aborrecimentos que a gente tem e como evitar aborrecimentos, né? Quando a gente olha ao nosso redor e a gente acaba se comparando com pessoas e a gente vê como prosperam as pessoas que praticam o mal, né? E a gente fala, por quê? E o que adianta, né, a gente seguir o Senhor? Mas a gente viu alguns passos, né? Como, por exemplo, entregar, então, o seu caminho ao Senhor e confiar nele, né? Para poder receber realmente tudo que Ele tem para nós. Entregar, confiar e descansar, porque o resto é resto, né? Descansar que Deus sabe o que faz e na hora certa Ele faz as mudanças que Ele precisa fazer. Mas hoje nos Salmos 42 e 43 a gente está chegando, na sua Bíblia fala, né, segundo livro. Não sei se você sabia, mas essa divisão de capítulos e versículos que a gente tem na Bíblia não é inspirada por Deus, né? Foram alguns monges posteriormente que fizeram, né, porque nos ajuda bastante, né? Qual o endereço, né, daquele trecho e a gente fala versículo tal, capítulo tal, do livro tal. Mas não quer dizer que é Deus que, né, ordenou assim. Mas essa divisão de 5 livros nos Salmos, isso realmente está nos manuscritos mais antigos, né? Então, Deus quis que fosse assim, né? 5 livros distintos. E esse salmo, principalmente, a gente deixa, né, agora, de certa forma, só os salmos de Davi, e tem outros salmistas agora também, que fala para o mestre de música um poema dos coraitas, os filhos de Corá, né, que eram conhecidos, né, ou eram levitas, que cuidavam do louvor no tabernáculo na época de Davi, e posteriormente também no templo de Salomão e tudo mais. E eram descendentes de Corá, que você pode ler, que na época de Moisés, né, no deserto, esse Corá com alguns outros fez uma revolta, uma rebelião, né, e Deus julgou essa pessoa, mas os filhos de Corá, né, foram poupados e a descendência dele continuou, né, e eles então se tornaram famosos, conhecidos como aqueles que cuidam, né, do louvor lá no tabernáculo e depois no templo. Talvez seja por causa desse acontecimento, né, do pai, do patriarca, né, dessa parte, né, dos levitas e a gratidão, né, pela misericórdia de Deus, que eles não foram consumidos, né, mas eles foram poupados, que eles estavam tão envolvidos no louvor. E é interessante que a gente vai ver a importância do louvor nesses versículos que a gente vai ler aqui no Salmo 42 e 43. Juntamos também esses 2 salmos, por quê? Porque em alguns manuscritos eles aparecem como um só, né? Então pode ser que, né, realmente foram os coraitas que escreveram os 2, pode ser que eles escreveram o 42 e 43, alguém pegou meio carona, né, do tema que estava no 42 e continuou escrevendo, porque é o mesmo tema, que é a depressão. E principalmente a depressão espiritual. A depressão, né, se você joga no Dr. Google e qualquer pessoa, né, que conhece alguém, no mínimo, ou já passou, sabe que tem quase inúmeras causas, né? Mas isso pode ser físico, né, na sua raiz, pode ser emocional, pode ser espiritual. Às vezes pode ser uma coisa só da condição do corpo, né? Quem tem uma condição crônica, né, uma doença crônica, muitas vezes acaba desenvolvendo uma depressão, porque quem aguenta, né, conviver com uma dor de, sei lá, que grau, né, por muito tempo. Às vezes também é só uma falta de nutrição, né, uma malnutrição ou falta de sono, né? Aí acaba tendo um desequilíbrio metabólico ou hormonal, né, que acaba desenvolvendo essa depressão. Mas também pode ser um efeito colateral de algum remédio que a pessoa está tomando, ou então um abuso de drogas e de álcool, né, que desenvolve isso. Pode ser físico, mas também pode ser emocional. Muitas vezes são
eventos estressantes, né? A perda de um emprego, a perda de um ente querido, né? Um divórcio, né? Coisas marcantes e tristes na vida da pessoa. Solidão, isolamento também causa isso. Conflitos pessoais, né? Ou até um sentimento de falha, né? Eu só estou falhando na vida. E se a gente olha para essa parte emocional, é o que mais tem acontecido na pandemia, né? A pessoa perdendo um ente querido, perdendo o emprego, o isolamento. Por isso eu creio que nesse momento a gente está vendo um aumento muito grande, né? Tem acontecido. Ou pode ser espiritual também. No Salmo 32 a gente já viu que não confessar o seu pecado vai gerar uma depressão dentro de você, até que você fale com Deus e confesse o seu pecado e peça perdão. Mas também pode ser uma coisa que Satanás usa contra nós, o nosso inimigo, né? Que no momento em que a gente abaixa a nossa defesa, que é o escudo da fé, a palavra fala que as setas inflamadas vêm, né? Eles sempre estão bombardeando a gente. No momento que a gente não levanta o escudo da fé, elas nos atingem, né? E a gente começa a dar brecha, né, para certas mentiras, para certos pensamentos, e a gente acaba indo para uma direção que nos leva à tristeza, à depressão, ao desencorajamento. E aí, de repente, você nem percebeu quando que foi, mas parece que tem uma nuvem escura, né, em cima de você que só joga a sombra em tudo que você está vivendo. E aí tudo é péssimo, tudo é ruim, tudo reclama, né? Porque você não enxerga mais a luz que Deus quer te dar. Dizem que 1 em 5 pessoas, né, no mundo já sofreu, né, de depressão ou está sofrendo de depressão. Então 1 em 5, né, é um número muito grande que está deprimido nesse momento. Fora que, acho que todos nós já passamos por momentos de tristeza, de desencorajamento, que, né, comparado com uma depressão, logo foi embora. Mas para nós foi como se fosse uma depressão momentânea, né? Você só vê tudo escuro, não vê a luz no final do túnel, né? E isso daí, com certeza, todos nós já passamos. Mas esses salmos nos mostram que Deus tem a cura. Deus tem a cura para a depressão. Esses salmos nos dão esperança que Deus tem como lidar, né, conosco, né, mas com a ajuda de Deus a gente vai lidar com essas coisas, e a depressão, o desencorajamento não são o fim. Vamos começar então a ler o Salmo 42, versículos de 1 a 2, que o salmista disse assim: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então ele viu, provavelmente, porque era comum, né, naquela parte do mundo, né, da terra, uma corça, esse animal morrendo de sede, né, desesperado por uma gotinha de água, e de repente, por causa de uma seca, né, na terra, que acontecia muitas vezes, ou sendo perseguido por um predador, precisando de água, né? Um estado desesperado. E a gente sabe que todo ser vivo necessita de água. A gente também precisa de água, porque podemos ir até algumas semanas, dizem, né, sem comida, mas sem água não dá. E todos nós conhecemos essa sensação de você estar com tanta sede que a língua já está grudando no céu da boca, né? Ontem fiz mudança da Tiana, e a gente estava com um rapaz da mudança, né, do caminhão, está com hérnia de disco, então ele não carregou tanto, mas o coitado suou, e não tinha trazido água. Aí, chegando lá na casa nova, damos água para ele, mas sabe quando você a saliva já está branca assim, né? Já não, parece que não tem nem como mais abrir a boca, já está tudo grudando. E a gente fica assim, com muita sede, a gente precisa de água. E o salmista falou, olha, a sede que a gente tem fisicamente se compara com a sede que a gente tem espiritualmente. Todos nós também temos sede espiritual, precisamos de água espiritual.
A nossa alma tem sede que precisa ser saciada. E a gente também morre por dentro se não chegar a essa água espiritual, né? E quanto mais tempo a gente anda e vive sem receber a água espiritual, a gente fica morrendo por dentro, a gente fica cada vez mais fraco, né? A gente fica cada vez mais sem força e a sede aumenta. No Salmo 63, versículo 1, o salmista escreveu assim, e é uma boa referência a esse começo de Salmo aqui. Salmo 63, versículo 1 diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. E às vezes a gente se sente assim, né? Parece que estou numa seca, no deserto, né? Passando por um tempo que não vejo uma gota de água. E aí eu anseio por qual? Por quem? Por Deus, né? Eu anseio por Deus, o salmista falou, não por uma religião, não por rituais, né? Eu anseio estar com Deus. Eu anseio por essa direção, por essa intimidade. A Bíblia fala que nós somos criados, todos, né? Todos os seres humanos, na imagem, na semelhança de Deus. Quer dizer, nós somos compatíveis com Deus, né? Ou, em outras palavras, o nosso coração, a nossa alma tem um buraco na forma de Deus, né? Onde só Deus vai se encaixar. Sabe, criança que brinca com os bloquinhos, né? De quadrado, de triângulo e tudo mais. Você pode empurrar, mas não vai entrar, né, aquela forma se não for a forma certinha, né, o triângulo no triângulo, o quadrado no quadrado. E assim também, enquanto a gente não preenche esse espaço em nós, esse vazio com Deus, falta algo. E a gente sente e acaba sentindo muito, né? E não só para quem não conhece a Deus, mas para quem conhece o Senhor. E a gente não está deixando Deus preencher o nosso coração. Aí fica faltando, fica um vazio. Eclesiastes 3, versículo 11, começa falando assim: Ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Todo ser humano tem um anseio por algo mais, não fomos criados para algo mais do que só essa terra e essa experiência em carne e osso. Fomos criados para a eternidade. E por isso todo mundo tem um anseio, e muitas pessoas têm um anseio e nem sabem pelo quê. Mas é por Deus, é pela eternidade com Deus. Mas quem já experimentou dessa água sabe que satisfaz. A gente anseia por Deus e a água que Ele nos dá. E a gente anseia, como diz no versículo 2, por Deus vivo. Porque só Deus realmente vive, Ele é a vida, Ele dá a vida, né, para nós. A gente se achega a Ele porque Ele é a vida que a gente necessita. E isso ao contrário de tantos deuses falsos, né, que existem por aí, que o homem fez, que estão mortos, que só existem na imaginação das pessoas, né? E, infelizmente, tem até pessoas que acreditam que realmente têm fé no Senhor, mas não é o Deus da Bíblia, né? Seitas, por exemplo, né, podem dizer: nós temos o mesmo Deus, nós cremos no Deus, né, de Abraão, Isaac e Jacó e tudo mais, mas será que é o Deus bíblico, é o Deus da Bíblia? Então nós temos o mesmo Deus, senão é um Deus na tua imaginação. Deus não está morto, óbvio, né? Não só porque tem 2 filmes que tem o título assim, mas Deus não está morto porque isso é contra a sua natureza, né? Quando Jesus morreu na cruz, porque Deus veio, né, em forma humana e morreu na cruz por nós, quando Jesus morreu, Deus não parou de existir, obviamente, né? Ele é eterno, Ele não tem começo nem fim. Aliás, nós também, seres humanos, quando nós morremos, não paramos de existir, né? Nós vamos existir para sempre.
mesmo se a pessoa não acreditar, né? Não, eu vou para o túmulo, os vermes vão me comer e acabou a história ali. Não, você vai viver, você vai existir eternamente, ou com Deus, que é o céu, né? Ou longe de Deus, que é o inferno. E Jesus também, né? O seu corpo não ficou no túmulo, ele ressuscitou corporalmente. Ele vive para sempre. Então nós somos compatíveis com Deus. Deus quer que nós vivamos mais juntamente com Ele para todo sempre. E porque Ele não está morto, nós também não morreremos. Mas o salmista, a gente vê nesses primeiros 2 versículos, tinha saudade de Deus, né? Que saudade, eu preciso da presença de Deus, eu quero um encontro real e verdadeiro com Deus. E na época, né, no Antigo Testamento, era ligado muito a um lugar específico, né? Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Entrar onde? Lá no tabernáculo, né? Para fazer o serviço deles, dos coraitas. Para nós, não é um lugar em si, mas talvez seja um acontecimento, né? Talvez seja algo no passado que a gente fala, eu gostaria de voltar para aquela época quando eu ainda tinha uma comunhão com o Senhor, né? Eu sentia a presença de Deus de uma forma especial. Mas Jesus fala, não é um lugar, não é o tempo, não é mais em Jerusalém. Ele falou em João 4 que vocês vão me adorar, mas em qualquer lugar, em qualquer hora, qualquer momento, em espírito e verdade. Se o espírito de filiação, que você é filho de Deus, está no seu coração, você pode ter comunhão com Deus naquele momento. Em qualquer momento, em qualquer hora, qualquer lugar. E o que uma depressão, uma tristeza, um desencorajamento tem causado em nós? Muitas vezes as pessoas se afastam de Deus e se afastam das pessoas. Um isolamento que causa uma depressão, causa um outro isolamento porque a pessoa já não quer mais estar com ninguém, né? Será que o simples buscar de Deus não é mais prioridade porque a gente está passando por um período assim? Os primeiros 2 versículos nos mostram que toda a adversidade deveria nos levar para mais perto de Deus, né? E que se a gente tem tristeza, a gente deveria ter um anseio maior ainda por Deus e um desejo de matar a nossa sede com Ele. Se a gente está com sede, precisa matar a sede. E Deus é o único lugar onde nós podemos saciar essa sede. Versículo 3, qual era a situação atual que ele estava passando? Ele fala, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Então era lágrimas de dia e de noite. Não tinha mais a alegria com o Senhor, essa experiência maravilhosa, mas ele tinha lágrimas, até como alimento. Talvez realmente tenha ficado sem apetite, né? Porque a depressão acaba tirando um pouco também, né? O apetite e a fome. E ele tinha, vamos dizer, água salgada, né? As lágrimas, ao invés de água doce que ele precisava para saciar a sua sede. Ninguém vai para o mar para saciar a sua sede porque não dá para tomar, né? Ele só tinha as suas próprias lágrimas. Podemos até dizer águas amargas, né? Não tinha nada para saciar a sua sede. As águas amargas ou salgadas que ele estava tomando só mostravam a situação amarga que ele estava vivendo. Interessante que a gente vê a ligação com Deus. E Isaías, capítulo 30, versículo 20, também nos mostra essa ligação. Olha o que fala, embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos vocês o verão. É Deus que pode causar aquela situação. E no mínimo Ele permitiu, né, que você esteja passando por momentos amargos, adversidade e aflição. E a gente pode passar por tudo isso, mas esse versículo nos fala que Deus também sempre está presente. Que Deus também sempre se mostra
poderoso, né, e em favor de nós, mesmo que Ele deu o pão da adversidade, né, e as águas de aflição. Porque, no final, a fé que a gente tem e que Deus quer que cresça precisa ser testada para mostrar que é real. Pedro fala isso em 1 Pedro, né? Vocês estão passando por todo tipo de provação, mas em 1 Pedro 1,7 ele fala: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A nossa fé precisa ser testada, então vem provações, vem o pão da adversidade, né? Situações amargas na nossa vida, para que a gente corre para Deus e confie nele novamente, para que seja comprovada que essa fé é genuína, não é de boca para fora. E tem situações difíceis, porque no versículo 3 a gente vê algo que estava pesando diariamente, que era a zombaria. Onde está o seu Deus? Onde está Deus? Você não fala toda hora que você confia que Deus vai te livrar dessa situação? Você não encheu a boca falando que Deus nunca te abandona? Ou você não afirmou que a sua fé está sempre firme no Senhor? Você não fala toda hora que Deus é fiel para cumprir as suas promessas? E agora? Onde está o seu Deus agora? Né? O que está passando? Ele não está te ouvindo? Né? Você não é mais o queridinho dele? Né? E dessas formas pode sair da boca do homem ou da boca do diabo, né? Chegando como setas inflamadas em nosso coração e na nossa mente. E a gente vê que Deus permite certas situações em que parece que Ele está atrasado, né? Parece que Ele está demorando demais e a gente fala: Deus, o que está acontecendo? Você não está vivendo em desobediência, você está na vontade de Deus, mas mesmo assim Ele não está respondendo às orações da forma como você espera, como você era até acostumado. E isso pode se tornar óbvio para os espectadores. Acho que você encheu a boca demais falando assim. Acho que esse tal de Deus que você tanto afirma, de repente nem existe. E o que nós fazemos diante dessa situação? Será que vamos desistir de tudo? Será que a gente vai ser influenciado por essas vozes? Será que a gente vai se entregar ao desencorajamento, à falta de fé, por causa daquilo que a gente está ouvindo? E a gente precisa lembrar que é uma situação que não é uma pessoa isolada que passa. No final, somos todos nós. E foram várias pessoas no Antigo Testamento, Elias, por exemplo, né, que depois, vocês lembram da história, em 1 Reis, enfrentou 450 profetas de Baal, foi vitorioso, né, porque ele confiou no Senhor. Aí vem uma pessoa, a rainha Má, né, e fala: eu quero esse homem morto. E ele desaba, né, ele realmente desiste de tudo. Eu sou o único profeta que sobrou, e Deus fala: não, ainda tem 7.000, né? E ele passa por um tempo de depressão mesmo, por causa de uma pessoa que fala: agora eu quero ver a sua cabeça. Jesus na cruz passou pela mesma zombaria, né? Se você é realmente o Filho de Deus, desce daqui que a gente vai acreditar em você. Se salve agora. Mateus 27:43 fala, esses homens gritando para ele: ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o Filho de Deus. Desce da cruz e se salve. Mas não foi essa a salvação que Deus queria. Deus tinha um plano muito maior, que a gente sabe que aconteceu, que incluiu o sofrimento. E o sofrimento tinha um motivo, uma razão, né, nesse plano todo. Além de tudo, essas zombarias são sinais, é um sinal dos últimos tempos. Pedro nos fala isso em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 3 a 4, ele fala: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda?
tem essas pessoas falando, né? Jesus está voltando aonde? Né? Você está falando o quê? Pode ser essa promessa, pode ser outra promessa, né, da palavra de Deus, ou uma promessa pessoal que Ele te deu. E as pessoas falando que sabem, né? Esquece, Deus não vai fazer mais isso. Mas o que Pedro fala? No versículo 9 do capítulo 3, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus não está atrasado, não está demorando, mas Ele tem um plano. O sofrimento acontece, mas só porque Ele é paciente, para que mais pessoas possam conhecer Ele, para que mais pessoas sejam salvas. E a gente dá glória a Deus porque vocês sabem que, né, um senhor de, tenho certeza agora, acho que 75 anos, né, o seu José aceitou o Senhor Jesus, né, como Senhor e Salvador. E a gente se alegra muito com isso, né? Deus é paciente e quer que todos sejam salvos. Versículo 4, ele lembra de momentos alegres. Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças entre a multidão que festejava. Ele lembra então do passado e de momentos alegres com Deus. E se nós temos uma rica história com Deus, nós podemos nos lembrar de acontecimentos do passado. E quando você lembra, você vê sempre como Deus foi fiel. E a fidelidade de Deus do passado nos faz confiar na fidelidade de Deus no futuro. Se Ele foi fiel ontem, Ele vai ser fiel amanhã, né? Eu tenho certeza que esses momentos bons eu vou viver novamente. Aqui no caso desse salmista foi a peregrinação nos tempos de festa, né? Que todos os homens precisavam se apresentar na casa de Deus, no tabernáculo, depois no templo, na Páscoa, Pentecoste e tabernáculos, 3 vezes por ano. E aí se juntavam, né, uma multidão dos vilarejos do país inteiro para fazer essa peregrinação junto. E chegando perto de Jerusalém, que sempre foi uma subida assim no final, era um momento muito alegre, né, com dança, com música, festejando, né? E ele lembra disso, eu estava nessa multidão, né? Eu estava junto nessa comunhão, né, gostosa com outras pessoas, desfrutando da bondade e da graça de Deus. E para ele foi isso. Para você, talvez você se lembre e pensa num retiro que você já teve, um momento de crescimento espiritual, uma vitória espiritual que você teve, você fala, como era bom, né? Esses momentos podem nos encorajar quando a gente lembra. Porém, aqui não foi para encorajar, foi para desencorajar mais ainda. Choro angustiado quando eu lembro de todas essas coisas. As lembranças boas também podem se tornar, de certa forma, um peso quando está passando por uma depressão. Principalmente para aqueles entre nós que já são, por natureza, mais melancólicos, né? Que você olha para trás e fala, como era bom esse tempo. Mas olha para mim agora, é só tristeza, né? A tristeza domina. Acho que nunca mais vou ver um tempo tão bom assim. E você lembra e aí pesa mais ainda. Pode ser dos dois lados, né? Se esse for o caso para você, então fala como Paulo, em Filipenses 3, versículo 13. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Se esse for o caso, se pesa mais ainda, então tá bom, aconteceu, foi maravilhoso, mas eu não vou lembrar disso agora. Eu vou olhar para frente, para que Deus faça coisas boas novamente no futuro. E aí a gente chega no versículo principal, que a gente tem 2 vezes nesse salmo e mais uma vez no salmo seguinte, versículo 5, em que ele começa a lidar com a depressão. Por que você está tão triste assim, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Até aqui.
por que você está tão triste assim? Ele começa a lidar diretamente, a desafiar a depressão. E fala consigo mesmo. Claro que acaba falando com Deus também, e se for preciso, fale com pessoas de confiança, mas não deixa isso sem ser tratada. Não varre debaixo do tapete, não trata como um tema que é tabu, né? Não pode nem tocar no assunto. Não finge que não existe, mas reconheça o óbvio. A minha alma está triste, tão triste. A minha alma está perturbada. É um fato, eu estou passando por isso. Eu preciso falar isso para mim mesmo e reconhecer, preciso falar isso para Deus. Eu preciso, então, segundo passo, descobrir o motivo. Por quê? Por que eu estou assim? O que aconteceu? Qual a causa disso? Realmente são as circunstâncias que eu estou vivendo? Será que são as outras pessoas e o que me falam? Será que é isso? Será que eu sou eu mesmo? Né? E a minha fraqueza e a falta de fé que eu não consigo lidar, estou triste por causa disso? Existem razões válidas para alguém entrar numa depressão. Mas nesse versículo a gente vê também que existem muito mais razões para você ter esperança. Muita coisa pode colocar a gente para baixo, sim, mas tem muito mais razões para a gente ter esperança no Senhor. E então esse versículo nos mostra, né, se encoraja. Se encoraja, fala consigo mesmo, se encorajando. Não um pensamento positivo, né? Vai dar tudo certo, né? Vamos pensar positivo, mas se lembrar daquilo que Deus já falou na sua palavra. O que Deus prometeu. Esse daqui é seguro, esse daqui é garantido. E você coloca talvez todo o resto de esperança que você tem em Deus, porque Ele vai agir, Ele pode mudar tudo. E até pela certeza que a fé nos dá, que você pode dar essa confirmação para si mesmo. Tudo vai acabar com louvor, com agradecimento. Ainda vou agradecer ao Senhor. Não porque você se sente assim, mas porque você sabe que Deus é assim. E porque Deus prometeu isso para nós. Então, eu sei que ainda vou louvar o Senhor, ainda vou agradecer ao Senhor. É assim que vai acabar, assim que vai terminar. Não sei como, mas eu sei que vai ser assim. É assim que a gente pode falar pela fé. E mais ainda porque, como diz aqui, Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Você não é uma pessoa qualquer para Ele, Ele não é uma pessoa qualquer para você. Vocês têm uma história junto. E por isso você pode confiar que você ainda vai louvar o Senhor. Abraão, né, pai da fé, nos mostra isso também. Em Romanos, capítulo 4, versículo 18, diz sobre Abraão que contra toda a esperança em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. O pai Abraão confiou, estava convencido de que Deus tinha todo o poder para prometer aquilo que ele cumprir aquilo que ele prometeu. Ele prometeu o filho, né, o filho da promessa, apesar de todas as impossibilidades, porque o casal já tinha uma idade muito avançada. Era humanamente impossível. E agora pensa em tudo que diz não para você, né? Tudo que alimenta a tristeza, o desencorajamento e a depressão. E contra tudo isso, contra toda a esperança, contra tudo que diz não para você, ponha a tua esperança em Deus. Crê na esperança que Deus tem para você. E então o salmista derramou o seu coração no versículo de 6 a 7. Ele fala: a minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. As circunstâncias, né, não vão mudar necessariamente ou automaticamente quando a gente começa a confiar em Deus, né? A gente coloca a nossa confiança em Deus, mas mesmo assim
você ainda pode estar vivendo numa terra distante como esse salmista. Ainda estava longe, né, do tabernáculo, a alma ainda continuou com profunda tristeza, mas ele fez a única coisa certa naquele momento. Ele falou diretamente com Deus. Né? Ele falou, de ti me lembro. Não vou me lembrar mais dos acontecimentos no passado, eu vou me lembrar do meu Deus agora no presente. A gente não pode viver só de acontecimentos do passado, né? Como se fosse o vapor da gasolina que ainda restou no nosso tanque, né? A gente precisa de novas experiências com Deus. Por isso, agora eu vou me lembrar de ti. Antes foi o que aconteceu no passado, agora é no presente. Quem é o Senhor hoje? Eu derramo o meu coração diante de Deus. O que pesava para esse salmista naquele momento era a distância de Jerusalém e do tabernáculo, né? Eu estou tão longe e as circunstâncias, sei lá, porque foi lá, né, para o norte de Israel, me afastaram de Deus. Hoje a gente não tem mais, como o Antigo Testamento, aquele lugar físico. Hoje o lugar é a pessoa de Jesus, né? É através do seu sacrifício. Mas as circunstâncias também podem nos afastar de Deus. E ele estava nesses montanhas, né? Olhou ao seu redor e viu provavelmente essas cachoeiras, né? E a água caindo com um estrondo, né? Naquele abismo. Ele se sentiu assim, como ele fosse jogado, né? Naquele abismo, como a força da água estivesse empurrando ele lá para baixo, né? Que se você tem uma cachoeira muito grande, né? Foz do Iguaçu, imagina você pular lá de cima e a água caindo sobre você, você mal consegue subir para respirar, né? Está te empurrando para baixo. E assim que ele se sentiu naquela depressão, não consigo nem pegar fôlego, não consigo nem sobreviver debaixo de tudo isso. Foi um abismo por fora, né? As circunstâncias, e o abismo por dentro, que foi toda essa tristeza jogando ele para baixo. Só que presta atenção que fala as tuas ondas e vagalhões. Era a água de Deus, né? Era Deus permitindo todos esses problemas acontecendo para trazer ele novamente para perto de si, para produzir nele um anseio por Deus vivo. E Deus no final tem tudo em suas mãos e sabe a força da água que a gente vai aguentar, né? Sabe o abismo em que a gente está caindo. E a gente tem que se lembrar que Deus é sempre mais profundo do que o mais fundo abismo, né? Onde a gente cair, Deus já está. E se Ele permitir, é para que a gente tenha mais anseio dEle. Versículos de 8 a 10. E a gente vê uma certa mudança nele, no salmista. Conceda-me, o Senhor, o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Se as circunstâncias não mudam, a gente tem que mudar a nossa atitude, né? E ele mudou de certa forma a rotina. Começou a olhar novamente onde eu consigo ver o amor fiel de Deus. Logo de manhã, de repente, né? Eu vou cantar louvores na escuridão. Eu vou orar novamente. Não posso mudar as circunstâncias, mas posso lidar a forma como eu enfrento elas. E o melhor remédio, todos nós já experimentamos isso, para um espírito abatido e deprimido é o louvor. Mesmo quando a gente não se sente assim, você começa a louvar a Deus por quem Ele é. As circunstâncias talvez não mudem, apesar que certas vezes já mudaram, porque quando Paulo e Silas, né, cantaram, houve um terremoto e de repente eles estavam livres, né? Mas não precisa mudar a circunstância, mas muda algo dentro de nós. E a gente pode louvar Ele, como diz aqui, porque Ele é o Deus que me dá vida, versículo 8. Ou, em outras versões, o Deus da minha vida. Eu acho lindo essa confissão que a gente pode dar, porque
ela mostra que Deus não é apenas um companheiro por um trecho da nossa vida. Não é apenas por um momento, não é apenas para, sei lá, a minha juventude, não. É o Deus da minha vida, do nascimento até a morte e além, né? É o Deus que me deu a vida, é o Deus que sustenta a minha vida, que está intimamente envolvido em todas as coisas que estão relacionadas à minha vida. Ele jamais vai me deixar sozinho, não vai me abandonar. E o que ele orou, na verdade, versículo 9, né? Direi a Deus, o que ele disse? Ele simplesmente afirmou, tu és a minha rocha, o meu fundamento, o meu alicerce está firme no Senhor. Mas ao mesmo tempo eu tenho que ser sincero, a minha alma ainda está muito triste, a minha alma ainda está perturbada, parece que o Senhor esqueceu de mim, eu estou morrendo por dentro por causa desses inimigos que zombam de mim, e que isso não para. Então, versículo 11, novamente, ele fala, né, esse desafio à sua alma. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Senhor. Mas quantas vezes ele fez isso? Nesse salmo 2 vezes. A gente não sabe quanto tempo as circunstâncias ficaram assim adversas, né? E difíceis. Então faça quantas vezes for preciso, né? Não importa quantas vezes no dia você tem que falar para si mesmo, não, eu vou colocar minha esperança no Senhor, ainda vou louvar Ele porque Ele é fiel. Se você ainda está depressivo, ainda precisa de mais encorajamento e só você sabe disso, então coloca a sua esperança no Senhor novamente. Fala ao seu coração e fala para Deus. E agora a gente chega no Salmo 43, que pode ser a continuação ou simplesmente uma outra pessoa, né, pegando carona nesse tema. Vamos ler os versículos de 1 a 5 e você vai ver bastante repetição e semelhança. E diz assim: faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A adversidade naquele momento ou daquela pessoa tinha mais a ver com a injustiça que estava sofrendo nas mãos de homens, né, enganosos, mentirosos. Mas a tristeza era a mesma por causa dos inimigos. E a sensação de ficar esquecido por Deus, onde está Deus, né, era a mesma. Mas para encontrar o caminho de volta, e o versículo 3 e 4 nos mostram isso, ele precisava de luz e de verdade. Ele precisava encontrar o caminho de volta nesse mundo de trevas, nesse mundo de mentiras, tendo luz e verdade. E a Bíblia fala que Jesus é a luz do mundo, né? É o caminho, a vida, é a verdade, e a sua palavra é luz, é lâmpada aos nossos pés, é a verdade com que Ele nos santifica. E quanto mais a gente recebe essa palavra, quanto mais a gente se banha nessa luz da palavra e na verdade dela, mais a gente vê que as trevas vão embora. Mais a gente vê, né, que a gente é guiado de volta. E guiado de volta para onde? Versículo 4 fala ao altar de Deus. Claro que na época foi Jerusalém, né, o tabernáculo. Para nós não é o lugar, mas é a pessoa, o sacrifício de Jesus, a sua cruz. E a gente é guiado de volta para a cruz, onde Ele já pagou por todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. A gente é guiado para esse lugar, o único lugar onde há perdão, onde há um novo começo para todos que querem,
né? Onde você pode pegar, como o peregrino, né, de John Bunyan, pode pegar a sua mochila, né, o seu saco cheio, pesado, e pode depositar ali aos pés da cruz e sair leve, né? E sair na presença de Jesus com plena alegria, porque Ele é fonte da nossa plena alegria. Mas o último versículo nos mostra, ele precisou se desafiar novamente, né? Oh, minha alma, não continua assim. Ele se lembrou novamente da esperança que há em Deus. Ainda vou louvar Ele. Mas nesse momento, e talvez tenha sido a mesma pessoa, né, falando, nesse momento com maior confiança ainda, porque ele já estava fazendo planos detalhados como ele iria louvar o Senhor. Ele fala, eu vou louvar o Senhor com a harpa. E quanto mais a gente está, né, na luz, na verdade de Jesus, na sua palavra, mais a gente vê que o fim dessa depressão, dessa tristeza já está chegando. Mais a gente já pode até fazer planos. Não, eu vou sair do meu quarto, né? Eu já me vejo realmente, né, estando com pessoas novamente. Eu me vejo voltando para a igreja, né, e deixando essa depressão para trás. Eu vou louvar o Senhor com a minha harpa, com o meu violão, com a minha voz. Eu vou louvar o Senhor, eu vou fazer planos concretos, porque eu sei que esse fim da depressão já está chegando. E de certa forma, eu leio essa terceira vez até como se fosse uma pequena repreensão, né? Já chega, né? A terceira vez, né? Sei lá, a 10ª vez que eu tenho que falar isso para mim, já chega, já deu. Eu não posso continuar vivendo assim. Deus tem algo melhor para mim, obviamente. A palavra de Deus me mostra que não é assim que eu vou viver o resto da minha vida. Então eu vou confiar no Senhor. Eu vou me lançar totalmente em Deus, confiar nele. Eu sei que o socorro vai vir. Cada caso é um caso e a gente tem momentos diferentes que a gente vive. Pode ser que a fé tenha uma luta longa com a depressão. Mas esses salmos nos mostram que a última palavra vai ser da fé. Eu ainda vou louvar o Senhor. Ainda vou agradecer a Ele que eu vou sair dessa. Amém? Vamos orar e agradecer. Senhor, obrigado pelo Teu poder que atua em nós. Obrigado que nós não dependemos da nossa força, do nosso ânimo, Senhor, do nosso humor para continuar dia após dia, porque sabemos que cada passo pode ser muito pesado nesse mundo, Senhor, e cada um carrega a sua cruz também. Mas o Senhor vem e carrega a cruz conosco. Pega esse jugo pesado que talvez a gente mesmo tenha colocado sobre si e pega aquela parte muito mais pesada e a gente é simplesmente levada naquele jugo junto com o Senhor, mas é o Senhor que carrega. Que os corações pesados, abatidos, Senhor, deprimidos, possam, Senhor, nesse momento se achegar a Ti e receber esse descanso que Tu dás para a alma. Porque o Senhor chama a todos, venham a mim todos que estão sobrecarregados. E obrigado, Senhor, que Tu és a cura para toda depressão. Tu és, Senhor, a resposta para toda a mudança de circunstância e a mudança de humor que a gente tem por causa disso. E nós Te pedimos por uma vida cada vez mais equilibrada, uma experiência cada vez mais da Tua plena alegria, Senhor. E se tiver alguém aqui ouvindo depois, Senhor, que está passando por uma depressão profunda, Senhor, estejas Tu, Senhor, presente nesse abismo e que Tu, Senhor, possas levantar, Senhor, essa pessoa para sair do abismo, para subir, Senhor, lá na montanha onde se vê a cachoeira de cima e não de baixo. Senhor Deus, que a Tua graça, a Tua misericórdia alcance cada um, Senhor, nesse momento. E Te agradecemos que nós temos uma fé, mesmo que seja pequena, que afirma e confirma a Tua palavra, que diz, ainda o louvarei, ainda vou agradecer ao Senhor. Mesmo que hoje seja difícil, o tempo vai chegar em que momentos alegres, momentos leves vão acontecer na nossa vida.
em que a gente vai louvar o Senhor com um brado de alegria, de vitória, Senhor, e com cânticos alegres, Senhor. E nós queremos Te louvar nesse momento e Te agradecer por perdoar os nossos pecados e por morrer naquela cruz por nós, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém.